Vamos começar aqui na nossa segunda mensagem da nossa série, Perguntas que Jesus fez. Nós estamos conversando sobre perguntas enigmáticas ou confrontadoras que Jesus tenha feito e que tenha causado grande repercussão na vida das pessoas que ouviram a tal pergunta, né? E hoje nós vamos conversar sobre por que você duvidou. Talvez para nós deveria ser uma pergunta em outro tempo verbal, né? Por que você duvida? Você duvida? Duvidar é uma coisa que quando criança a gente fazia muito, né? Eu faço, duvido você pular, duvido, né? A gente fazia muito isso, né? E aí os bobos que queriam provar que eram mais do que os outros acabavam, duvido você pular de 5 metros de altura, e borrachava. Duvido você descer essa escada pelo corrimão, aí já havia, né? Então o duvido era uma prova de coragem, né? Duvido você fazer, hoje em dia a gente usa um pouco, duvido. Você fez isso? Fiz aquilo mesmo. Duvido que você fez. Aí você tem que provar que você fez. Mas é importante a gente perceber que a questão de duvidar está diretamente ligada à fé. E a semana passada a gente conversou um pouco sobre fé, sobre o que é fé, e fé não é força do pensamento positivo. São coisas completamente diferentes. Então eu queria ver com vocês hoje uma história em que Jesus faz essa pergunta para os discípulos, de uma coisa muito tranquila, uma coisa muito, muito sossegada. Mas antes da gente entrar na história, a gente precisa perceber em que contexto, é prudente a gente perceber que contexto esse texto está. O que aconteceu um pouquinho antes? Eu quero situar você para você entender a pegada, ok? Porque aí a gente consegue entender melhor as reações de Jesus. Então, se você olhar um pouquinho para trás do texto de hoje, você vai perceber que Jesus tinha acabado de receber a notícia de que seu primo morreu. João Batista tinha sido decapitado e os discípulos de João foram contar para Jesus o que aconteceu. Nisso em que ele recebeu a notícia, Jesus entra de luto. O que ele faz? Ele decide se retirar para ficar só. Ele pega um barco, sozinho, e vai para um lugar deserto. Mas as multidões ficam sabendo que ele foi para um lugar, eles dão a volta pelo lago, e quando ele chega no ponto que ele queria ficar só, as multidões estão lá esperando ele. Você já perdeu alguém na sua família, eu acho, né? Acho que a gente já tem, quase todo mundo aqui já tem idade de ter perdido alguém. E as reações de cada um são diferentes. Alguns querem ficar só, outros querem ficar rodeados de pessoas. E em cada cultura, o luto é tratado de uma forma diferente. Por exemplo, dependendo em alguns estados, nos Estados Unidos, o velório tem um banquete. Tem um banquete lá, todo mundo leva alguma coisa para comer. Então, sempre em filme você vê que depois as pessoas estão lá dividindo as comidas para levar para casa. Lá para os lados de Nova Orleans, por causa da influência, um pouco a influência francesa e tal, você tem um cortejo de música no enterro. E aí eu estava vendo um filme esses dias e a pessoa estava falando assim, por que eles deixam para tocar as melhores músicas no final? Que era a música do cortejo. Então, cada cultura lida de um jeito. No México, você celebra o Dia dos Mortos, eles lidam com luto. Eles lançaram um filme para propagar essa cultura deles, chamada Coco, ou no Brasil chegou como Viva, a Vida é uma Festa. É uma animação muito interessante de como que os mexicanos lidam com a morte. Por isso que tem o desfile do Dia dos Mortos lá, eles não lidam como nós. Para nós, brasileiros, passar perto do cemitério é um problema. A gente tem a nossa cultura, né? Às vezes você tem até pegadinhas, trollagens maldosas, que a pessoa está passando, cortando assim o cemitério, aí a pessoa vem fantasiada de alguma coisa, cruzando no cemitério. Aí o cara surta, joga tudo pro alto. Mas por quê? Porque a gente, na nossa cultura, tem muito essa questão de assombração, dos mortos voltarem para a vida, de puxar o pé, etc. e tal. Os nossos antepassados, às vezes, incutiram isso na nossa cultura.
E acabou que a nossa cultura, como sendo muito mestiça e mística, aborda a morte de uma outra maneira. Aqui Jesus tinha acabado de perder pessoas. Eu não sei como é que você lida quando você perde uma pessoa. Mas Jesus tinha acabado de perder o seu primo. E a gente acha que Jesus, às vezes, é meio robô. Ele perde, às vezes você acha que ele não vai sentir, porque ele é Deus. Mas, nitidamente, se você ler o capítulo 13, capítulo 14 de Mateus, você percebe esse caminhar de Jesus. E quando ele vai para esse luto, eu estou interpretando isso, que ele foi para esse luto, para tirar um tempo, para descansar, para chorar, para ficar triste. Quando ele chega lá, as multidões estão lá esperando ele. Aí o que ele faz? Ele tem misericórdia das multidões. E ele cura todas essas pessoas, todos os doentes da multidão. Ele teve compaixão da multidão. Mesmo na sua dor, ele vai lá e cura todo mundo. Beleza. Aí, essa multidão fica lá. Os discípulos vão para lá, encontram Jesus, a multidão se reúne em torno dele, a multidão faz o quê? Jesus, está na hora de mandar esses caras embora. A gente não tem como alimentar esses caras, manda esse pessoal embora. Aí Jesus fala assim, quantos pães você tem? Vamos alimentar eles nós mesmos. Aí Jesus multiplica os pães, multiplica os peixes e alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Beleza. O texto que a gente vai ver é logo em seguida essa multiplicação. Então ele recebe a notícia, tenta sair para o luto, não consegue, e aí o texto que vem a seguir é esse. Logo em seguida de ter multiplicado os pães, alimentado todo mundo, juntaram 12 cestos, Jesus insistiu com os seus discípulos. Preste atenção nas dicas que o texto dá. Jesus insistiu com os seus discípulos. Insistiu por quê? Por quê? Para quê? Insistiu para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. O que Jesus queria? Ficar sozinho. Então ele pega o discípulo e fala, vai. Não, vai. Jesus, não, te ajuda. Vai. Já viu quando vaza? Em casa, às vezes, é assim. O bicho está pegando e fala assim, não fala. Eu já entendi o recado, já fico quieto. Entendeu? Tem hora que a gente está com raiva, a gente já manda, vai. Né? Quando a gente não fala outras coisas. Então, Jesus pegou e falou assim, vaza vocês enquanto dispersa a multidão. Aí, tendo despedido a multidão, o que ele faz? Ele sobe sozinho a um monte para orar. Enfim, ele tem o tempo que ele precisava. Isso, a vida de Jesus me mostra que nem sempre você vai ter o tempo que você acha que você precisa ou que você tem. Às vezes você, não, eu preciso descansar. Mas às vezes vem demandas que você tem que atender. Acontece muito isso em demandas de casa. Às vezes você chega cansado da escola e o pai e a mãe quer que você vá fazer alguma coisa. Mas você fala, cara, estudei a manhã inteira, não aguento, estudei o dia inteiro. Você tem que fazer. Às vezes é com o marido. Você chega em casa cansado do trabalho, a esposa tem demandas. Você fala, vai. E você fala, dá uma folga. Não tem folga. Vai, comparece. Às vezes é com a esposa, o marido está cheio de demandas e pede ajuda. Ela fala, não, você... Há momentos em que você tem que atender a demanda. Há momentos que você tem que parar. Há momentos que você tem que atender. Agora, você não pode roubar um momento do outro. Então, Jesus esperou o momento certo, ele despediu a multidão, resolveu os problemas. Aí ele falou, aí é muito importante a gente perceber isso, que Jesus tinha isso como necessidade. Porque se fosse uma vontadezinha besta, o que ele podia fazer? Beleza, já multiplicamos o peixe, alimentar a multidão, vamos pegar o barco, vamos todo mundo junto, vamos embora. Mas não, ele tinha necessidade de ter um tempo a sós com Deus. E você percebe isso na vida de Jesus em alguns momentos. Por exemplo, quando ele multiplica, em outro evangelho, multiplica os pães e os peixes, a multidão faz o quê? Quer coroá-lo rei de Israel. Isso ia causar um tumulto enorme. O que ele faz? Ele se retira e vai orar, vai para o monte orar, passa algumas horinhas orando.
Por quê? Porque se ele desse vazão ao que as pessoas estavam querendo, a imagem que as pessoas estavam projetando nele, ele estaria perdido. A confusão ia estar generalizada. Isso serve para mostrar para a gente que esse tempo com Deus serve para alinhar o nosso coração. Porque muitas pessoas no seu trabalho, no grupo dos seus amigos, falam um monte de coisa de você. Falam um monte de coisas. Às vezes falam muito bem, às vezes falam muito mal. E aonde você vai entender se o que estão falando é certo ou errado e o que você tem que corrigir? Quando você vai tirar esse tempo com Deus para alinhar sua bússola moral. Quando você vai tirar esse tempo com Deus para alinhar o teu coração. Aí você vai entender o que é e o que não é. Porque você não é tudo o que as pessoas estão falando, nem para bom, nem para ruim. Você não é o cara, igual as pessoas falam. Quando te reconhece, dá um tapinha nas costas. Ou a cara, quando é mulher, né? Dá um tapinha nas costas. Você não é isso tudo. Mas você também não é aquilo que todo mundo fica, quando aquelas pessoas são maldosas, pegam no seu pé, te diminuem, querem te colocar para baixo. Você também não é aquilo. Eu encontro equilíbrio nisso quando eu tiro o tempo para estar com Deus. Então Jesus sobe sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho, né? Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas. Porque o vento soprava contra. Então eles estavam indo contra o vento. Então o mar estava todo vindo ao encontro deles. E esses caras eram pescadores, eram caras habilidosos. E o mar estava difícil para eles. Percebe? Então o Mateus está configurando um cenário para você perceber alguns detalhes. Esses caras estavam numa situação desconfortável. Numa situação em que eles não tinham domínio das coisas. Isso é importante você colocar na sua cabeça para você entender o processo de Jesus. Ok, então, Jesus insiste com os discípulos para eles irem na frente enquanto ele se despedia da multidão. Ele se despede da multidão e vai orar. Enfim, para ter um tempo a sós que ele tanto precisava, depois de ele ter resolvido algumas demandas. Então, Jesus ali, ele buscava um tempo de solitude, um tempo para estar com Deus, um tempo necessário para todos nós. Um tempo para realinhar o coração. O texto continua dizendo, alta madrugada, então ao anoitecer, Jesus subiu para a montanha e começou a orar. Percebe? Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma! Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Os romanos dividiam o tempo em 4 vigílias de 3 horas, dividiam a noite em 4 vigílias de 3 horas. Quando o texto nessa versão fala alta madrugada, está dizendo que era a 4ª vigília da noite. 4ª vigília da noite era em torno de 3 e 6 da manhã. Começava às 18 horas a primeira vigília. Quanto tempo Jesus ficou mais ou menos lá? Jesus passou um bom tempo orando. Ele gastou um bom tempo. Virou o dia às 18 horas, começou a anoitecer, ele subiu. Só nessa madrugada, ele sai de lá. Uma coisa que eu quero que você entenda, se Jesus, que é Jesus, gastou esse tempo todo em oração para estar com Deus, como é que você acha que você vai suportar a vida na nossa sociedade hoje com 15 minutos de manhã e 15 minutos à noite? E quando eu incentivo você a ter tempo de oração da manhã e oração da noite, você ainda acha muito. Quando eu incentivo você a ler, você ainda briga comigo. Quando eu mando o plano de leitura, você fala assim, é muita coisa. É muita coisa. Jesus tinha uma agenda. E a prioridade na agenda dele era cuidar do coração dele, do relacionamento com Deus. E ele sabia. Jesus não ficava todo dia assim, ficava? Não. Mas havia momentos em que ele sabia que ele precisava se retirar. Você não vê isso Jesus fazendo todo dia, orando na madrugada inteira. Não. Mas havia momentos em que ele precisava. E a minha grande dúvida é se você consegue perceber o tempo em que você precisa.
Você já tem discernimento para saber quando que a tua vida precisa de uma carga a mais de cuidado e quando você está em velocidade de cruzeiro? Ou são só as dificuldades que apontam para você o quanto você precisa buscar Deus? Porque se você for pautado na dificuldade, se a dificuldade for o motor que faz com que você busque mais a Deus, olha a equação. Se a velocidade é o motor que faz com que você busque mais a Deus, Deus gosta que você esteja perto. Logo, sua vida vai ser cheia de... Percebe a lógica? Se a dificuldade é o motor que faz você buscar a Deus, e Deus ama estar perto de você e deseja que você esteja perto, e só através da dificuldade você está perto dele, o que você acha que vai vir sobre sua vida? E aí, às vezes, a gente reclama. E a gente não percebe. Não percebe que, às vezes, você só enxerga, só está com Deus, só abre espaço para Deus na sua agenda, quando você está a perigo, quando você está na dificuldade, quando você está com a água porra aqui. Aí, o que acontece? Já viu aquela historinha? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Você precisa começar a entender e ter controle da sua vida. Quem faz discipulado pessoal, acompanhamento pessoal, a gente ensina a fazer uma agenda do que você quer ser. Então, a pessoa consegue compor a sua agenda em 15 dias ou em 3 semanas, consegue compor a sua agenda e colocar na sua agenda os indicadores que ela acha interessante. Então, o que você quer ser daqui a alguns anos como chefe de família, se você já é pai, como pai, ou se você quer ser pai, como mãe, como funcionário, como cristão. E lá a gente elenca, então, tempo com a família mais estendida, que é a sua família com pais, primos, e etc e tal. Momento de se especializar no seu trabalho, tempo para estar com Deus, disciplina X, disciplina Y, a gente coloca todos esses indicadores, depois a gente pega todos esses indicadores e joga dentro da sua agenda. Então você tem lá a sua agenda, trabalho de manhã, e à tarde, à noite você tem livre, você tem um pouquinho de manhã livre. Então a gente começa a colocar todos esses indicadores dentro. Aí, depois a gente ensina as pessoas a fazerem um inventário pessoal. Aqui na igreja, o Júnior tem feito isso com o Júnior. Você faz um inventário pessoal. É difícil adquirir esse hábito, né, Júnior? É difícil, mas a gente chega lá. Então, é muito complicado. Mas aí qual é a ideia? A ideia é você fazer todo final do dia, você fazer um inventário. Então você cria tipo um diáriozinho. Aí você coloca todas as impressões, seus sentimentos no dia. O Pérez está começando agora fazendo a agenda. Aí de 30 em 30 dias, 45 dias, a gente tem um encontro, onde a gente lê tudo da agenda, lê tudo que está na agenda, pautado naqueles indicadores, a gente dá nota de quanto que você exercitou aqueles indicadores. E aí a gente faz um gráfico e vê quais são as áreas mais fracas, quais as áreas mais fortes da sua vida. Assim você tem um roteiro para cuidar da sua espiritualidade, para você ser quem você quer ser. Porque a espiritualidade passou a fazer parte da sua agenda. A família está na sua agenda. Sair para namorar está na sua agenda. Tempo para estar com a igreja está na sua agenda. Tempo para estar com os irmãos da igreja está na agenda. Então, se você cumpre aquilo, você cumpriu sua função. Agora, quando você não tem controle dessas coisas, como é que fica? Eu vou fazer rapidinho. Pensa, se você desse uma nota de 0 a 10 no seu empenho para com a sua família, ciclo mais íntimo, qual a nota que você daria de tempo e dedicação para a sua família mais íntima? Pensa aí. Agora, se eu perguntar isso para a pessoa que convive com você, avaliar, será que ela vai dar a mesma nota que você deu? Sabe por que não? Sabe por que você é superestimado? Você acha, não, eu trabalhei, eu almocei com a família no mês, um dia. Não, você não para e pensa, você está no automático. Então, a verdade é que a nossa espiritualidade não está na nossa agenda. Então, a gente não consegue cuidar disso. Fica muito solto, muito perdido. Jesus tinha prioridades.
E ele trata isso como muito, muito, muito importante. Jesus precisava desse tempo com Deus, quanto mais eu e você. E esse tempo servia muito para alinhar os ideais e prioridades com Deus, servia para confortar o coração e não se sentir só, porque quando ele vai no Getsemane, quando ele está lá suando sangue, a Bíblia fala que o anjo vem e conforta-lhe o coração. Conforta-lhe o coração. Jesus buscava conforto do coração em Deus. Você busca conforto do coração na Netflix. Você busca conforto no coração saindo para comer. Já pararam para pensar que todas as nossas celebrações são em volta de comida? Essa semana vai fazer 3 anos de casado. Não é 3? Não, há 4 anos, porque ele que vem é 5. 4 anos de casado. Aí, 4 anos de casado. A gente está com 3. Já sabe que eu vou dormir no sofá essa noite. 4 anos de casado. Aí ele falou assim, a gente podia ir num restaurante. Eu falei assim, poxa, a gente podia fazer um negócio diferente, né? Tá bom, o quê? Ele ficou pensando o quê? Porque a nossa cabeça está muito voltada em sair para comer. É claro que comer, o Emerson fala muito disso, comer tem um significado, está ao redor da mesa. Mas quando você usa o comer para aliviar as tensões, tem uma coisa errada. Quando você usa o comer para confortar o coração, tem alguma coisa errada. O que você tem usado para ter conforto no teu coração? Jesus buscava esse conforto em Deus. Esse tempo nutria a humanidade de Jesus. Tem muitos jovens e adultos que buscam o conforto do coração jogando videogame. Eu já vi casamentos terminarem por causa do miserável do videogame. Sério. Mas esse é assunto para outra mensagem. Vamos lá. Às vezes, ver Deus em meio ao caos é assustador quando não se está acostumado. Os caras estavam no perigo lá, as ondas batendo no barco, e eles olham para Jesus no meio da confusão, e eles falam o quê? É um fantasma. Eles ficam com medo. Quando você não tem muita conexão com Deus, quando a salvação se aparece no meio do caos, você pode confundir com o diabo. Você pode confundir com o capeta. E você tem que tomar cuidado. Porque às vezes aquilo ali é a salvação que Deus está providenciando para a tua vida, mas não bate com teus padrões, não bate com o que você acha certo. E aí você confunde o que era salvação com armadilha. Era Jesus que estava ali, mas eles não estavam acostumados a ver Jesus daquela forma. Jesus vai se apresentar para você, salvando você em determinadas enrascadas circunstâncias da sua vida, de forma que você não está acostumado a vê-lo. De forma que você não está acostumado a lidar com ele. Mas ele vai se apresentar. E como que você vai responder a isso? Vai gritar também, fantasma, socorro? Então você tem que preparar o teu coração. Mas o costume de estar com Jesus não nos gera estranheza. Você já viu assim, esses tempos atrás, a minha esposa aprontou uma daquelas, né? Daquelas que as mulheres adoram fazer. Ela marcou o cabeleireiro, não me avisou. Não, falou que é um cabeleireiro. Beleza. E ela chega em casa com um cabelo assim. Falou que é lá. E chega em casa com um cabelo assim. Eu acostumado com minha esposa com cabelos longos. E ela chega, eu estou trabalhando no quarto. E ela chega de repente, num rompante. Ela entra, você tem aquele baque. Você não está acostumado. Não é não? Você não está acostumado. E o que a mulher espera de você? A reação mais positiva do mundo. Mas o que te causa princípio? Não é não? Você fica meio assim. Só que tu é veaco. Tu é um cabra que já está acostumado. Então você já segura. Aí eu segurei.
Ela ficou rindo, esperando eu falar alguma coisa. E eu segurando, para o cérebro voltar a processar, porque ele sabe, dá gelo. Aí eu esperando o cérebro. Aí eu dei aquela de João sem braço. Você cortou o cabelo? Para dar tempo de processar. Porque o que te causa? Você fala assim, não estou acostumado. Não é normal, mas ela espera porque ela fez, que ela sente muito calor, eu entendo, isso aquilo ficou lindo, maravilhoso, adorei. Mas na hora aquilo te causa estranheza. Mas é a sua esposa. Pelo rosto você vê que é ela. Quanto mais intimidade você tem com Jesus, por mais que ele apareça para você de forma diferente, não vai te causar estranheza. Eu podia achar estranho o cabelo, mas eu sabia muito bem quem era. Eles aqui não sabiam quem era. Eles acharam que era um fantasma. Quanto mais proximidade de Jesus você tiver, mais facilidade você vai ter de reconhecê-lo em todos os seus caminhos. Faz sentido isso? Então a gente precisa nutrir uma vida junto com Jesus. Não é difícil confundirmos a salvação com o perigo quando não estamos nutrindo nossa intimidade com Deus. E Jesus vendo isso, os caras chamaram ele de fantasma. Mas Jesus já estava com o coração alinhado, tinha tido um tempo de oração. Então ele estava de boa. E aí algo extraordinário acontece. Olha só. Senhor, disse o impulsivo Pedro, se és tu, manda eu ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus faz o que para ele? Vem. Quer vir? Vem. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Você acha que Pedro foi abusado? Você acha que Pedro foi ousado? Você acha que Pedro foi sem noção? Você acha que Pedro perdeu a linha quando disse: Senhor, se és tu mesmo, faça com que eu ande também em cima da água. É extremamente natural a pergunta que Pedro fez. Extremamente normal. Sabe por quê? Porque na relação entre o rabino e o talmide, o discípulo, a proposta do rabino era transformar o discípulo em algo que o rabino era. Então, se Pedro é discípulo do rabino Jesus, e Jesus estava andando sobre as águas, e a proposta de Jesus é que ele se tornaria mais parecido com Jesus, se o mestre pode andar na água, eu também posso. Então era muito lógico para Pedro. Não tem nada de anormal. Se tu é meu mestre, então me faça eu andar sobre as águas. Básico. E Pedro botou o pé. Ele tira o pé do barco. Tá duro. Tá duro. E Pedro começa. E ele vai em direção de Jesus. E enquanto ele vai na direção de Jesus, está tudo bem. Enquanto ele caminha na direção de Jesus, está tudo certo. Você pode estar pisando em cima da água, você pode estar pisando em cima da brasa, o bicho pode estar pegando embaixo dos teus pés, pode estar passando peixe, tainha, tubarão, tilápia, pode estar passando o que for debaixo dos teus pés. Enquanto você está indo em direção a Jesus, está tudo bem. Qual foi o problema de Pedro? Quando ele começou a reparar no vento e ficou com medo. Para ele reparar no vento, ele tirou os olhos de Jesus. E isso acontece muito com a gente. A gente tira os olhos de Jesus. A gente, quando está muito feliz, conquistando coisas boas, a gente está andando no extraordinário, a gente tira os olhos de Jesus. E quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a perceber as circunstâncias. Quer ver um exemplo? Jesus te deu um bom emprego, te permitiu ganhar bastante dinheiro, você está bem, está pagando suas contas, está guardando dinheiro, ótimo. De repente você começa a olhar o saldo da sua conta bancária e ver que você tem muito dinheiro guardado, está numa condição tranquila, e você começa a ficar com medo de perder aquele dinheiro.
E aí você começa a fazer tudo para não perder aquele dinheiro, para não perder aquela segurança. Você tirou os olhos de Jesus. E aí o que acontece? Inveteravelmente com essas pessoas, começam a afundar. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso. O texto continua. Olha como é que Jesus é bondoso. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa é a pergunta motriz da nossa mensagem hoje. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. A pergunta que fica é: por que você duvidou? Quando é que nós duvidamos das coisas? Às vezes nós duvidamos quando algo é bom demais para ser verdade. Quando algo é bom demais para ser verdade, nós acabamos duvidando. Ronda o pensamento de que a gente não merece aquilo que está acontecendo, de que a gente precisa segurar mais firme para não perder aquilo que está acontecendo, porque é uma oportunidade boa demais, porque está indo tudo bem. Aí a gente começa a duvidar, porque a gente não sabe lidar, não nos preparamos para isso, nós não sabemos lidar com coisas boas. Muitas pessoas não sabem lidar com coisas boas, se perdem muito fácil. E aí nós costumamos, por defesa, até a rejeitar, porque é bom demais para ser verdade. A gente acaba, às vezes, rejeitando a família. Por quê? Porque Deus te deu um relacionamento bom demais para ser verdade. Às vezes Deus te deu amigos bons demais para ser verdade. E você, por medo de se machucar e medo de perder, você afasta as pessoas. Às vezes Deus te deu uma ótima comunidade para se estar, mas como você tem medo de se entregar, medo de se relacionar, você acaba: não, isso não é para mim. Eu sou uma pessoa muito reservada. Porque no fundo, você não consegue se relacionar. Você acha que é bom demais para ser verdade. É bom demais ter uma família legal. É bom demais ter relacionamentos legais. É bom demais ter amigos legais. É bom demais ter uma comunidade legal. E eu não sei lidar com isso. Então, quando eu não sei lidar com bons amigos, com uma boa família que me acolheu, principalmente se eu não tive uma família decente, estruturada, quando eu não sei lidar com isso, quando eu não sei lidar com a comunidade, porque eu já apanhei várias vezes em outras igrejas, e aí eu chego aqui uma igreja que me recebe bem, que tem um café da manhã, que todo mundo quer saber como é que está, e eu não quero isso, porque eu não sei lidar com isso, então a gente rejeita. E eu pergunto para você: por que você duvida de que Deus seja bom para te dar essas coisas? Por que você duvidou? Tem gente que acha que o marido é bom demais e que a esposa é boa demais. E fica com medo de se entregar porque acha que a qualquer momento isso pode acabar. Já viu adolescente apaixonado? Não, que ela é bonita demais para ficar comigo. E ele fica sempre, nunca se entrega para o relacionamento, fica sempre achando que uma hora vai acabar, uma hora vai acabar, uma hora vai acabar, e nunca aproveita. Tem adulto que traz esse sentimento para a vida. Esse trabalho é bom demais, uma hora vai acabar, então deixa eu... Não consigo aproveitar, então eu vou botar o pé lá e um pé cá. Essa família é boa demais, uma hora eles vão descobrir quem realmente eu sou e vão me rejeitar. Por que você duvida? Por que você duvidou? Segunda coisa, nós duvidamos quando nós perdemos o foco. Pedro reparou no vento e ficou com medo. Tirar os olhos de Jesus, deixar o medo entrar no teu coração, é cavar um buraco para você entrar dentro. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você confia em Jesus, se você desenvolve um relacionamento com Ele de confiança, você não precisa ter medo do teu futuro. Não precisa ter medo do amanhã. Porque o amanhã, quando chegar, ele será hoje. E Jesus disse: estou com vocês todos os dias. O amanhã ele não existe. Toda vez que o amanhã chega, ele se torna hoje. E Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Ele não disse que estaria com você amanhã, ele disse que estaria com você todos os dias. Não precisa ter medo. Por que você tem tanto medo? O medo, ele cresce no teu coração quando você tira os olhos de Jesus.
Não tire os olhos de Jesus. Foca em Jesus. Vai vir uma foca, se eu cair daqui a pouco. Você precisa estar olhando para Jesus, porque quando você olha para Jesus, quando você está focado em Jesus, o amor dele, a vida dele te transforma e te inspira, você transforma aquilo, o perdão que ele te deu, você passa para as pessoas, a misericórdia que você recebeu, você enxota nas pessoas a misericórdia, tudo que você recebe de Jesus, você passa, porque você recebe de graça, e você dá de graça porque você é livre, porque seus olhos estão nele. Agora, se você rege sua vida, pautado pelos valores da cultura, da nossa sociedade, você vai ser um escravo do que pensam de você, do que falam de você, da sua reputação. Você vai estar sempre com medo de alguém te passar rasteira, te passar a perna. Quando a Bíblia fala que Jesus nos libertou, é disso, não é figurado. Você não precisa mais depender da aprovação dos outros. Você não precisa mais ficar com medo da manhã. Você é livre. Literalmente livre. E por que você ainda duvida? Por que você duvidou? Por que você duvida? Não duvide. Deus é bom em todo tempo. Ele põe marcos, ele está mostrando para você o caminho que você tem que tomar. Ele está mostrando o caminho que você tem que ir. Confie, bota os olhos nele. Em último lugar, quando nós duvidamos quando achamos que o extraordinário está sendo sustentado pela nossa capacidade, pelo nosso poder. Pedro ficou com medo, por quê? Por que Pedro duvidou? Porque ele achou que era a performance dele que o manteria em pé sobre as águas. Ele estava em pé sobre as águas pelo poder de Deus. O que mantém sua família de pé é o poder de Deus. Porque você não tem capacidade, escute bem isso. Você não tem capacidade de sustentar a sua própria família. O seu padrão moral, ético, é falho. Você não conseguirá sustentar um relacionamento a longo prazo sem Jesus. Mas, Rodrigo, tem um monte de gente aí que tem relacionamento de anos e que não vive com Jesus. Tem. Agora vamos analisar a qualidade? Eu creio que o jeito que Jesus ensina a viver é o melhor jeito de viver a vida. Ponto. Ponto. Eu sempre paro, quando encontro casais casados a longa data, eu sempre que tenho oportunidade, eu paro e converso e pergunto como é que foi a vida. Hoje eles estão bem, com 40, 50, 60 anos de casado. Mas muitas vezes teve muita dor, muito sofrimento, teve que aguentar agressão, teve muita coisa, muita violência no meio. E o que Jesus propõe é para você ter uma qualidade de vida no começo, no meio e no fim. Se você for tentar sustentar a sua família pelo seu padrão ético e moral, você não conseguirá suportar. Você não consegue manter suas próprias promessas, cara. Você consegue manter suas próprias promessas? Não conseguimos. Nós estabelecemos padrões mais baixos que nós achamos que vamos atingir e nós não conseguimos. Por quê? Porque no fundo nós somos falhos. Mas a força que sustenta a nossa vida não somos nós. É Ele, é pelo poder dEle, é Ele que nos capacita a ir adiante, é Ele que nos capacita. Então, na força dEle é que eu consigo. É na força dEle, é por causa dEle, porque Ele me anima, porque Ele coloca poder dentro de mim. É porque Ele fica me esperando na linha de chegada e falando, vem, foca em mim, vem, vem. É por causa dEle, não é por causa de mim, das minhas habilidades, dos cursos que eu fiz. Se fosse assim, um casamento de pastor seria uma benção. Não teria problema. Nessa parte eu não entro em detalhes. Mas se você quer saber das dificuldades de um casamento de pastor, você conversa com a minha esposa, a gente não escolhe nada não, a gente tem muita dificuldade, já teve momentos de muita treta mesmo, braba. Principalmente quando a gente achava que era o nosso poder que sustentaria o nosso casamento. Não é. Toda vez que eu acho que o poder está em mim,
você está fadado ao fracasso. E a minha pergunta é: de que você ainda duvida? De que você ainda duvida? Você ainda tem dúvida de que Deus é bom? Você ainda tem dúvidas de que Deus quer o teu bem? Porque às vezes a gente tem dúvidas mesmo. Porque a gente às vezes foi fazer umas coisas, segundo a gente achava, fui fazer direitinho, e deu tudo errado. Eu fui obedecer a Deus, deu tudo errado. Poxa vida. E aí você fica com bronca de Deus, achando que Deus não quer o teu bem. Às vezes você tem uma história, você foi de igreja quando era adolescente, você foi de igreja quando era jovem, e viveu e se machucou, e agora você está voltando para a comunidade, está voltando para a vida com Deus. E você tem dificuldade de voltar a confiar em Deus. Não confunda Deus com a igreja. Isso a gente fala muito disso. Deus é Deus, a igreja é a igreja. Mas muitas vezes a falta de entendimento que a gente teve, de entender o que Deus estava fazendo, porque a gente não teve acompanhamento, porque a gente não teve pessoas com a gente para nos dizer, para nos mentorear, fez com que a gente fizesse uma ideia errada. A gente achou que Deus estava apontando para um lado, na verdade, a gente é que estava querendo ir para aquele lado. Então a gente precisa dos cristãos mais antigos para ajudar a gente a caminhar. De que você ainda duvida? Às vezes você tem dentro de você, do seu coração, a dificuldade de ver Deus como Pai e Deus como bom, porque você não teve um bom Pai. E toda vez que chama Deus de Pai, você tem dificuldade de lidar. A gente precisa se abrir para tentar entender o que Deus está querendo dizer. E não medir Deus pelas nossas relações. Do que você ainda duvida? O texto termina com uma afirmação impressionante. O texto termina dizendo: então os que estavam no barco adoravam, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Parece que eles não tinham mais dúvidas, pelo menos naquele momento. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias. Ele é o Deus Filho. Naquele momento eles não tinham mais dúvidas. E você? Hoje? Tem dúvida de quê? Em momentos de insegurança, a dúvida pode fustigar. A vida poderia fustigar a vida deles, como o mar estava fustigando, batendo naquele barco, naquela noite tão assombrosa. Mas sempre que eles lembrassem da mão poderosa de Jesus, salvando Pedro, eles teriam certeza que seriam salvos da dúvida também. E ali emergia do mar para não ter mais dúvidas. A dúvida sempre poderia voltar recorrente na vida deles. Mas sempre quando eles ativassem a memória, lembrassem de Pedro sendo resgatado por Jesus, aquilo serviria de gatilho para eles lembrarem de não ter medo. Assim a jornada deles continuou e a nossa também continua. E eu queria encerrar, que você pensasse de que você ainda duvida. De que você ainda tem dúvida? A gente precisa refletir sobre isso. Mas a gente não vai refletir tudo que a gente precisa agora. Eu quero que você vá com esse pensamento para casa. Quero que você leve isso com você. E que você divida com Deus essa questão. Do que você ainda duvida. E eu espero que você ouça ou veja a mão de Jesus estendida para você, para te salvar da dúvida, para te tirar do mar. Porque eu não sei se você percebeu, mas para mim a figura mais interessante desse texto não está no texto. É que o texto termina com eles de volta para o barco. Como é que Pedro voltou para o barco? Andando. Do lado dele. Do lado dele. Vamos orar. Pai querido, nós também queremos andar sobre as águas, ó Deus. Nós também queremos andar, confiar no Senhor. Queremos andar sobre as águas. Queremos tirar todas as nossas dúvidas, todos os nossos desencantos. Queremos ficar livres disso, Jesus.
Mas nós temos lutas que são travadas durante anos na nossa história. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós e ajuda a gente a se livrar desses medos, dessas angústias, dessas dúvidas, e que a mão do Senhor nos abrace e nos leve de volta para o barco, aonde o vento cessa, o mar fica em paz e a gente pode navegar. Te entregamos e pedimos que o Senhor nos ajude nessa reflexão, em nome de Cristo Jesus. Amém.